Hello! Tô só fixando aqui o tema da live. Ed, já vou te chamar. Babá de gato, obrigada por entrar na live. Estou animada para falar sobre um tema tão importante. Gente, eu não tô conseguindo fixar o tema. Vamos lá. Boa noite. Eu acho que eu fixei. Pra mim tá parecendo que eu fixei. Vamos ver. Não sei se pra vocês foi. Mas boa noite. Hoje a gente vai falar sobre banho e tosa em gatos, que é um assunto aí que muita gente debate, muita gente acha que não pode banho em gatos, em que ocasião que pode, muita gente é contra. Então, enfim, hoje eu trouxe uma convidada muito especial pra mim, conheci ela através do Instagram e hoje em dia ela é minha parceira no curso de comportamentalista e é uma honra pra mim que ela tenha aceitado estar aqui na minha live pra falar de um assunto tão importante. E já eu vou chamar ela, vou só esperar entrar mais alguém aqui na live para que todo mundo assista e tire suas dúvidas. Quem tiver dúvida sobre banho e tosa em gatos, vai colocando aqui, ó, que já a gente vai responder. Ai, fixou então, tá ótimo. Ive, obrigada por estar na live, muito obrigada. Ed, eu vou te chamar, tá bom, amor? Não fixou? Ai, meu Deus. Já chegou pergunta aqui. Vou chamar a Ed. Peraí. Ai. Olá! Tava virada para minha gata. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Flavinha? E você? Também, graças a Deus. Muito obrigada por ter aceitado. Agora eu vou falar diretamente, né, aqui na live para você. É muito importante, acho, assim, cada informação que você coloca no seu Instagram muito válida. Então, para mim é muito importante mesmo que uma profissional como você tenha aceitado estar na live aqui, tirando todas as dúvidas. Ai, eu que agradeço pelo convite. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho, pela maneira como você faz tudo aí, sabe? É pena que você está aí no Rio, porque você seria uma É, forte candidata a cuidar das minhas crianças um dia. ah, Mas pois eu estou muito, muito feliz e muito agradecida pelo convite. ai, que bom, que bom. Fico muito feliz também. Gente, primeiro, assim, eu quero me apresentar, né? Para quem não sabe, eu tô no comportamento felino há 3 anos e de lá para cá o meu amor por gatos só aumenta.
Então eu decidi estudar a fundo para ser uma comportamentalista. E foi aí que eu conheci a minha professora amada Valéria, que eu adoro ela de paixão, acho uma profissional também incrível, e pude conhecer a Ed. E apresentando a Ed é bióloga, comportamentalista também, e ela é uma profissional especializada em estética felina. Gente, hoje em dia no Brasil, você não encontra muitas pessoas que sabem lidar com a pelagem de gatos. Então é muito importante que a gente busque sempre os melhores profissionais para que cuidem dos nossos gatinhos da forma que eles têm que ser tratados. Profissionais que estudem para aquilo e que levam aquilo a sério mesmo, e não só como uma fonte de renda ou por dinheiro mesmo, sabe? Aí agora eu vou deixar com a Ed. Aí, ó, Sativas Play é de fodástica mesmo. Ai, Vou deixar agora com gente, a Ed para ela contar um pouquinho mais sobre ela. bom, entre nesse perfil, tá? Sativas Play, ela faz brinquedos maravilhosos, ela é incrível também. E eu tenho um carinho muito grande por ela também. Bom, gente, boa noite. Eu tô vendo muita gente diferente aqui, muitos perfis que eu não conheço, alguns eu conheço, mas a maioria não, né? Então, vou me apresentar desde o começo. Eu sou a Ed, meu nome é Edivânia, mas para facilitar a vida de todo mundo, me chamem de Ed. Eu sou bióloga, eu tô na área pet há 7 anos. Eu entrei na área pet através do banho e tosa, né? Que antes eu era bióloga de laboratório, eu joguei tudo pro alto e entrei na área pet. E aí, na época, eu atendia cachorro e gato. Só que começou a surgir muita demanda de gato e eu percebi que eu me identifiquei muito com gatos no banho e tosa desde o curso que eu fiz na Unipet. Né? Então, quando eu tive aula de gato, assim, eu pensei, meu, é isso que eu quero. Eu gostei muito, assim, sabe? Eu gostei de fazer o gato. Eu tirei todas as dúvidas com o professor e eu sempre busquei muito, assim, cursos, vídeos, enfim. Só que aqui no Brasil, realmente, existe uma divergência muito grande de informações, né? A gente não tem muita coisa Sim. aqui. Ultimamente eu tenho pego muita coisa de fora e chegou a um ponto assim que a minha demanda de gatos aumentou de uma forma, porque eu só atendo a domicílio. E eu comecei a ter que fazer só gatos, né? Então, além de cat sitter e consultora comportamental, eu também faço serviço de estética felina a domicílio. Eu não falo só o banho e tosa, porque às vezes eu ofereço também a manutenção da pelagem, que é o quê? A escovação, o corte de unhas, uma limpeza de ouvido, né, uma orientação ao tutor. Eu também faço consultoria para tutor que quer aprender a cuidar da pelagem do gato, faço consultoria para profissionais, né? Porque eu percebo que, assim, eu vou fazer 40 anos no ano que vem, eu sei que não parece, mas durante toda essa minha vida, eu passei por 2 gerações dos gatos, né? Eu já tive gato com acesso à rua, que não usava caixa de areia em casa, que comia resto de comida, e hoje nós temos essa nova geração que são dos gatos indoor, que são os gatos que vivem em Sim. apartamentos, os gatos que não saem, os gatos que usam uma caixa de areia, os gatos que pisam em piso de porcelanato, que a unha fica enorme, e precisa cortar, precisa de uma manutenção. É o gato que suja o bumbum de cocô, né, que o pelo tá grande, que ele se alimenta mais, que é com o pelo mais denso. Então, assim, a gente precisa caminhar junto com essa evolução, né? O gato de Com antigamente não certeza. precisava de cuidados, né? O gato de hoje precisa. Tem tutor que se o gato não tiver banhado, ele não vai subir na cama, ele não vai subir no sofá. Eu já vi isso, né? E assim, é necessário orientar que o gato não é totalmente autolimpante, e mesmo que hoje ele seja magro, pelo curto e saudável, ele um dia vai deixar de ser autolimpante, né? Mas é basicamente isso, gente. E o Foguete Serviços Pet surgiu em nome do meu gatinho, né? O Foguete, que está aqui comigo agora. E é isso. Vamos partir para as. Senão eu vou ficar aqui contando minha vida até. Isso, e assim, é importante a gente falar, por exemplo, que você falou que uma hora ou outra aquele animal vai precisar, né, de uma interferência, de uma ajuda. E, por exemplo, para quem não sabe, conforme o gatinho vai ficando idoso, as espículas na linguinha dele
são feitas de queratina. E conforme a idade vai chegando, essa queratina vai acabando, ela não vai fazendo a manutenção. Então, o que que acontece? Esse gatinho passa a não assentar o pelo da forma correta, esse gatinho passa a não se higienizar da forma correta. Então, quanto mais idoso esse gatinho fica, mais ele vai precisando de ajuda sim, para você fazer uma tosa Exatamente. higiênica, para você fazer um banho nele. Então, assim, entre diversas causas, né, fora problemas de pele, enfim, entre diversos fatores, o fator idade é aquele que uma hora vai chegar para todo gato, né? E que aquele animal vai sim precisar dessa interferência nossa. Então é muito importante alertar sobre isso, né? Que a gente não tá falando assim, olha, pega seu gato e dá banho nele uma vez por mês. Não é sobre isso. É sobre em que ocasiões a gente vai fazer essa ajuda para o gato e quando precisar de ajuda, procurar profissional é apto para isso. É, ó, Josias aí, o Josias e companhia, oi tias. Gente, o Oi, Josias é maravilhoso. Sigam o sim. Instagram aí dele, que ele é uma casinha com 14 gatinhos. Aí a tutora compartilha tudo sobre eles, é maravilhoso. Então, Sim, a assim, biologia felina. Oi, Dani. A Dani é nossa é coleguinha biologia de felina. classe também. É verdade, também. Dani também está na nossa turma de comportamentalista. Então, assim, é importante a gente alertar sobre esses fatores, né? E aí agora a gente vai falar sobre as perguntas que a gente recebeu aqui, vai discorrer tudo certinho. E deixa eu ver aqui pelo meu Ah, roteirinho. Trevisano é a sua cliente que você tinha comentado? Que o gatinho Isso, gordinho. isso. Não, Ah, não, então. essa é outra. A Rê é minha cliente da consultoria também, que eu comentei na aula também, mas ela também tem um gatinho gorducho. Se a gente quiser, a gente pode Ah, começar pela pergunta dela, já que ela colocou aí, ó. Meu gato gorducho fica todo embolado, vivo lutando e cortando quando ele deixa, mas não tenho confiança de levar para tosar. O que que você então. acha sobre isso, Ed? Olha, eu acho que assim, o importante é tentar condicionar esse gato à escovação. Porque eu tenho um pouco de receio de tesoura em casa, sabe? Porque a pele do gato ela é muito fina. Então, se você, sei lá, de repente o gatinho embolou porque ele é gordinho e agora tá difícil para ele se higienizar e a gente quer tirar aquele nó. Mas tem que tomar muito cuidado. Tem uma forma correta de tirar esse nó. Você pode pôr um pente por baixo e você vem com a tesoura por cima e vai cortando devagarzinho conforme ele deixar. Porque se corta a pele do gato, não vai sangrar, mas vai desfiar como se fosse uma meia calça, sabe? Então tem que tomar Sim. muito cuidado. Me fala depois de que região que você é, Trevisano, porque eu conheço alguns profissionais, não sei se você é do Rio, se você é daqui de São Ela é do Paulo, enfim. Rio. Ah, do Rio, então, tem um pessoal bem bacana que eu conheço daí, que eu posso de repente indicar que atendem em domicílio também, né? Porque aí faz uma Show. tosinha e depois vai escovando para não dar o nozinho de novo. Sim, sim, é uma ótima opção. A minha irmã, ela tá até aqui na live, eu não sei se ela ainda permanece aqui, mas ela entrou. Ela também tenta escovar os gatos na correria que ela fica. Eu sempre falo para ela, tenta escovar diariamente, não deixe de escovar. E vira e Uhum. mexe, os gatos dela precisam de tosa, porque ela diz que eles soltam muito pelo, enfim. E ela não sabe fazer o corte na tesoura por si só, assim, ela não sabe. E eles têm muito medo, então ela não consegue levar para um local porque aí vai estressar mais eles e tudo mais. E aí, recentemente, ela comprou a lâmina para ela mesma fazer. Só que ela não sabe. E eu falei para ela, olha, não faz dessa forma, não faz, porque vai ser prejudicial para eles. E aí ela ficou meio com medo e realmente não fez. Mas aí eu te pergunto, Ed, o que você acha sobre tosa na máquina, sobre tosa na lâmina, o próprio tutor fazer em casa? O que que você tem para indicar assim sobre isso? Bom, eu vou falar sobre tudo o que eu acho em relação a isso, tá, pessoal? É, Se fala muito em banho,
que o banho estressa, que o banho aumenta o cortisol, que o banho eleva a glicemia, que o gato pode morrer no banho e tal. Só que a tosa também pode ser estressante, porque a gente vai estar com um objeto cortante, a gente é um objeto que vibra, que vai esquentar no corpo do gato, e que vai exigir uma certa contenção para fazer isso. Provavelmente, se ele nunca foi condicionado, vai ter que dessensibilizar, vai ter que apresentar devagarzinho, assim, você não pode já chegar e tosar o gato, né? Sim. E fora tudo isso, você vai ter que apresentar, vai ter que fazer todo um processo, assim, deixar o gato cheirar, ligar a máquina, deixar ele ver a máquina ligada, dar um petisco, tal. E fora isso, ela tem só um gato? Ou ela tem mais de um gato? Ela tem três. Então, se ela nunca tosou, existe o pós-tosa, né? Tem a maneira certa de tosar, você não pode tirar o pelo da cauda, porque é através da cauda que ele se comunica. Ele vai arrepiar a cauda, o outro gato vai ver que ele está com o pelo eriçado, né? O pelo do corpo também fica eriçado, atrapalha um pouco. Ele não pode tirar a juba, porque ele vai olhar em volta assim, não vai ver pelo, ele pode não se reconhecer. Enfim, o pós-tosa é pior do que o pós-banho, sabe? Pelos casos que eu já vi, já chegaram para mim de reintrodução de gato após a tosa. Então, assim, por que ela quer tosar? Por causa dos nós? Ou por conta dos pelos? Por conta dos pelos, muito pelo. Eu até dei a ideia de aparar na tesoura, né? Mas aí ela não consegue, aí ela viu o rapaz do banho tosa fazendo com a lâmina, e ela ficou, poxa, será que eu posso fazer em casa? Não sei o que, mas até agora ela não fez, com medo mesmo, porque ela não domina, né? E assim, aqui no Rio é muito difícil você encontrar pet shops que tenham profissionais que realizam esse serviço em gatos. Tem o Diogo aqui na live, não sei se ele continua, mas ele entrou. Ele e a Luana, eles têm um pet shop aqui onde eu moro. E a Luana estava me relatando, ela não costuma atender gatinhos, não. Mas ela estava me relatando que tem alguns que ela já atende, assim, de vez em quando. E o que que ela faz? Assim, ela tenta minimizar ao máximo o estresse para o gato, né? Então, nos dias que ela atende aqueles gatinhos, ela fecha a agenda só para os gatos, não utiliza soprador. Então, assim, eu achei muito interessante, foi até o que eu falei para ela. Eu falei, nossa, muito legal, né, a forma que você está fazendo. Porque, embora você não seja uma pessoa especializada em estética felina, ela minimiza ao máximo. Se aqueles gatinhos vão sempre nela, se aqueles tutores confiam nela e sempre levam os gatinhos. Então, assim, ela minimiza ao máximo o serviço para aquele animal ali ser menos estressante, sabe? Então, eu acho que é justamente isso. Então, se você é um profissional que você tem um pet shop, um banho tosa, e você vai atender gatinhos, mesmo você não sendo especializado, procura pelo menos como eu posso minimizar o estresse para esse animal, sabe? Porque o pós você não vai ver, quem vai ver é o tutor. E muitos tutores depois não vão conciliar o que o animal está fazendo de comportamento errado, assim, não comum aquele gato, com o fato do banho ou da tosa, que foi feita de forma errada, estressante para aquele animal, né? Sim. Então, assim, minimizar é sempre o que a gente tem que buscar, né? Minimizar o estresse para os gatos. Na verdade, assim, eu criei uma ficha de anamnese baseado, assim, porque como eu disse, né, eu comecei e eu fui aprendendo algumas coisas por conta, depois eu fui participando de workshops e tal. Mas, assim, muita coisa eu aprendi quebrando a cara, né, e comecei a pegar vários conteúdos de fora, porque aqui no Brasil, devido ao tabu que né, com esse negócio de banho, que gato não toma banho, não sei o que, não sei o que, não existe informação aqui para quem quer fazer as coisas direito, né. Então, eu comecei a ir atrás de algumas informações e pegando tudo isso que eu passei, eu criei uma ficha de anamnese. Então, para o gato também é necessário existir o pré-banho, que é o quê? Quando o cliente entra em contato, a gente tentar saber sobre toda a vida desse gato antes dele procurar o profissional para fazer o banho ou a tosa, né? E um termo de responsabilidade para assegurar o profissional também,
né? Se ele tem doença pré-existente, se ele já tomou banho, como foi esse banho, se tem outros gatos na casa, se os gatos se estranharam, tudo isso, sabe? Se é um gato arredio, se é um gato que não aceita manipulação, porque em alguns casos é necessário um acompanhamento veterinário. Então, quem tiver interesse nessa ficha, eu posso até disponibilizar, me manda um direct, que eu não tenho problema nenhum em compartilhar isso, porque é pro bem dos gatos, né? Ah, legal, legal. Sim, eu peguei várias coisas, assim, e com o tempo eu fui ficando muito chata, tanto que tem cliente que me procura que eu falo, olha, infelizmente eu não vou poder te ajudar, mas eu posso te orientar como você vai fazer isso na tua casa, você e o seu gato e tal, porque tem gato que é muito arredio, que ele não aceita, e é um mito que isso que o banho em domicílio às vezes, é a melhor opção forever, não é, tá? Sim. Tem casas onde eu vou no mesmo dia que a faxineira. Então o gato morre de medo da faxineira, morre de medo do aspirador, aí chega a Ed lá com as coisas para fazer o banho, a tosa no gato. Não dá, né? E a gente estava falando justamente sobre isso esses dias, né, Ed? Que tem esse mito de que o gato ele fica muito melhor em casa, mas às vezes não, porque às vezes em casa dá muito mais estresse você manipular aquele gato do que em um ambiente como clínica veterinária, ou pet shop, ou banho e tosa, né? Sim, até porque, assim, esse negócio do dia do gato é essencial, é muito legal, assim, ter uma sala silenciosa, sem rota de fuga, sem janela, assim, não usar guia de contenção no gato, se possível, trabalhar em duas pessoas, se a pessoa não tem habilidade para trabalhar com gato, se não tiver outra pessoa para ajudar, pede para o tutor ficar junto para ajudar a conter, sabe, o tutor vai conversando com o gatinho, fazendo carinho e tal. Se o gato for muito necessário fazer o procedimento, vai precisar entrar com alguma medicação, vai ter que ter um veterinário para acompanhar, né? Sim. E é isso, horário marcado, um gato por vez, perfeito. Whey na tomada, musicoterapia, né? E o pós-banho depois, assim, explicar para o cliente que se tem outros gatos na casa e só foi um tomar banho, chega em casa, põe o gatinho no cômodo, deixa ele lá um tempo para ele se lamber, para voltar o cheirinho, não lavar os panos no dia do banho, porque o paninho tem o cheirinho dele ali, né, a referência olfativa dele, ele vai deitar, vai recuperar, aí depois de umas 2 horas, dá um sachê para cada um, solta, vê como vai ficar, sabe? Então é isso, gente, não é só água e shampoo, tá? Não tem todo um pré e um pós, né, Ed? A Bichos de Companhia falou assim: mesmo os vira-latinhas que não têm as zicas fabricadas pelo bicho-homem como os persas, eu não sei do que ela falou aqui. Bichos de Companhia, se você puder perguntar de novo para a gente entender melhor, aí a gente tira a sua dúvida. A Biologia Felina falou: Ed, fala um pouco para os tutores sobre o uso da Furminator. Quem não sabe o que é Furminator, eu não tô aqui com a minha necessaire. Ah, você tem aí? Ótimo, então. Essa escovinha aí, ó. Gente, olha só, eu falo por mim. Quando eu comecei a fazer meus atendimentos, essa escovinha aí eu achava maravilhosa. Porque, gente, assim, você passa no gato, vem uma quantidade de pelo que você fala, nossa, tô tirando todo o pelo morto do gato. Tá sendo muito pelo, meu gato estava cheio de pelo morto. Só que na verdade não. Ela tira pelo, subpelo, ela vai raspando tudo, gente, do gato. Então, assim, é uma escova que não pode ser usada sempre, principalmente em gatos de pelo longo. Se eu não me engano, né, de gatos de pelo curto só podem uma vez por semana, não é isso? Isso, nessa época que a gente está agora de troca de pelo, e gente, é escovação, não é tosa. A tosa não vai fazer o pelo deixar de cair, tá? Eu vejo muito tutor de cachorro que tem pug, que tem esses cachorrinhos de pelo curto, eles mandam tosar o cachorro ao contrário. Eu não sou mais de cachorro, mas já fica a dica, gente. Se vocês fazem isso, além de prejudicar o crescimento do pelo, porque você vai movimentar os folículos pilares, o pelo vai crescer feio, vai dar falha de pelo se você tosa no sentido contrário, vai ficar com alergia de pele porque perde a proteção da pele. Então, assim, é escovação. Pede para fazer remoção de subpelo, se você tem cachorro e o cachorro está soltando pelo. No caso do gato é a mesma coisa.
Não é a Furminator. Se você tem um gato de pelo curto, você vai usar isso daqui. E assim, é importante usar. Se você não consegue usar isso aqui no corpo todo do gato, é melhor usar outra coisa. Usa uma escova que seja menos dura, que você consiga. Você tem que passar no corpo todo, gente. É axila, é virilha, parte interna da coxa, pescoço, cabeça, cauda. É no corpo todo. Não é só para passar atrás, porque senão você vai passar, o gato vai gostar. Aí quando você vê, vai estar um buraco na pele, né? Então tem que tomar muito cuidado. Tem rasqueadeiras, tem rasqueadeira boa, tem que dosar a força da mão para não machucar a pele, tem rasqueadeira que não machuca, tem pente. Eu tô com várias coisas aqui. Cadê minha bolsinha? Tem várias coisas, ó. Rasqueadeira. Pode mostrar, mostra tudo, mostra. É que o Todd não tá aqui. Essa arrasqueadeira eu adoro. Gente, olha só, então, se vocês verem a Ed fazendo no gatinho dela, vocês vão ver o que é um gato condicionado para escovação. É aquele gato que ela começa a passar a escova, o gato já se vira todo, ele mesmo já vai se escovando, virando no chão e ela passando a escova. Então, isso é um gato condicionado. E assim, é bom a gente falar que o condicionamento começa desde filhote, tá, gente? Então, se a gente sim. quer ter gatos condicionados para escovação, corte de unha, barulhos, toques de pressões de mãos diferentes, então tudo começa a partir ali da segunda semana de vida daquele gatinho, já começa o condicionamento dele. É muito importante alertar sobre isso, porque as pessoas ficam com medo, né, de colocar aqueles filhotinhos para presenciar pessoas, barulhos, enfim. Mas não pode ter medo, gente. Tem que condicionar o filhote, senão lá na frente vai ser um adulto medroso, talvez Isso. agressivo. Então, assim, tudo bem que a genética conta muito, né? Mas 50% o meio externo também conta. Então é importante a gente ficar ligado nisso. E fora que o gatinho, quando é filhotinho, né? Quem tem a oportunidade de adotar um gatinho filhote, ou no meu caso, que eu tive uma ninhadinha em casa, quando eles crescem, tudo para eles querem ver com a boca, né? Ver com a boca. Eles querem morder tudo. Então você tá debaixo do cobertor, eles querem morder o pé. Ah, você vai cortar um e ele vem com a boquinha na tua mão. Então, quando começa isso, tem que cortar. Não pode incentivar esse tipo de comportamento de morder, não Sim. pode brincar de lutinha, porque... e outra coisa, assim, eu vejo muito falar na internet que os gatos não gostam de ser tocados na barriga. Sim, isso existe mesmo, porque é um instinto de defesa de predador e presa, porque ele na natureza tem a barriga muito vulnerável, porque lá estão todos os órgãos e tal. Só que ele está dentro da nossa casa, e se você tem um persa ou um Maine Coon, o pelo cresce muito na barriga. Se você não condiciona o gato a escovar essa região, você vai ter um problema, porque o pelo embola, e aí depois você não consegue escovar e você vai precisar raspar tudo aquilo ali. A pele da barriga é muito fina, você pode cortar o gato, né? E se o gato não é condicionado. É muito sério, gente. Então, assim, condicionem o gato a ser manipulado o corpo inteiro, tá? Até porque a melhor coisa, você conhecendo o teu gato de tanto manipular, o dia que ele não tiver legal, que ele não tiver aceitando o carinho naquela região, porque tem alguma coisa errada. Eu vejo na minha rotina de atendimentos, que eu tenho muitos clientes mensais que eu atendo há anos já. Então, o mesmo gato que eu atendi no mês passado, que ele estava bonzinho, todo dado, aceitando escovar a barriga, tosar, no outro mês ele estava muito estressado, estava com desconforto abdominal, aí eu relatei para o tutor levou no veterinário, o gato estava com inflamação intestinal, sabe? Tava fazendo cocô mole. E ele falou, nossa, sério, por isso que ele tava fazendo cocô mole, então ele deve estar com inflamação no intestino, vou fazer um ultrassom. Fez ultrassom, tava com as vilosidades, espessamento, né, nas alças. Sim. Então, assim, quanto mais a gente manipula o nosso gato, mais a gente conhece ele também. Não, com certeza. Até porque um gato que tem medo de qualquer manipulação, a gente não vai conseguir tocar, não vai conseguir fazer nada. E sempre vai achar que aquele gato, não, se aquele gato ficar moado, ele é medroso mesmo, ele tá assim porque ele é medroso, é dele. E na verdade não, aquele animal deve estar passando por algum problema, precisa de ajuda, e nem o próprio tutor vai saber relatar isso, né?
com certeza. Verônica entrou aqui para a live, obrigada, meu bem. Ju também, Juliana Cat Sitter. Muito bom ver todo mundo Gente. entrando aqui. Deixa eu voltar aqui para ver o que a Bichos de Companhia falou. Josias, hoje passamos por esse processo. A gente ronrona e amassa pãozinho quando somos escovados. Todos os gatos devidamente condicionados. Ó, Verônica, Perfeito. condicionar é o melhor, com certeza. Eu perdi aqui o aqui, bichos de companhia. Falei da necessidade de ajuda na escovação e autolimpeza do gato, sobretudo na idade avançada. A gente estava falando sobre isso exatamente, principalmente na idade avançada, porque assim, problema de pele nem todo gato tem. Problemas, enfim, na pele mesmo nem todo gato tem. Agora, idade chega para todo gato, né, gente? Então, uma hora ou outra, aquele gato vai precisar de ajuda na autolimpeza dele. E aí, uma coisa que eu citei, por exemplo, com a idade, conforme ela vai chegando, é que na língua, esses pininhos, eu chamo de pininhos, para cima que a gente vê na linguinha dos gatos, eles são feitos de queratina. E conforme os gatinhos vão ficando velhinhos, ele vai perdendo aquela queratina natural. Então ele não consegue mais fazer o assentamento do pelo direitinho, da forma que tem que ser feita. Porque quando o gatinho passa a língua no pelo, ele tá deixando aqueles pelos assentados, gente, não só para ficar bonitinho, não, tá? Aquilo ali serve como uma proteção térmica, tanto para o frio quanto para o calor. Então, por isso que quando a Ed fala de corte na tesoura, você permanece aquela proteção daquele gato, só encurta os pelinhos dele para também não ficar tão grande, embolar e tudo mais. Mas, assim, conforme o gato vai perdendo essa queratina na linguinha, ele não consegue fazer esse processo. Se lamber para assentar o pelo e regular a temperatura térmica dele, e nem se lamber para se limpar. Então, a gente acaba tendo que intervir com um banho, uma ajuda de um especialista mesmo, uma tosa na tesoura. E são nesses casos que eles precisam de ajuda. E tem a questão articular também, né? Que ele vai perdendo aqueles Também. movimentos. E a Trevisano comentou mais aqui. Ela comentou do gato do sogro dela, que fica com o pelo embolado e ela não consegue manipular. E aí tem o dela, que é de lua, que às vezes deixa, às vezes não. O Uma dela dica, que gente. fica embolado é o Zezé. Eu atendi eles agora, mês passado. E aí é realmente assim, o Zezé, uma hora ele deixa manipular, outra hora ele não deixa manipular. Então, e ele é bem gordinho mesmo, aí o pelo dele já começa a ficar emboladinho. E o Ai, gato do tadinho. sogro dela, ela sempre relata que é muito estressado também. E aí, nesses casos, a gente entra naquela procura de um veterinário, né, o Ed, para talvez a gente. É um assunto que a gente não se aprofunda muito, mas que aqui no Isso. Brasil não é falado também sobre o uso de alguns medicamentos para fazer o animal ficar menos estressado e fazer daquele processo o melhor possível para ele. A gente estava conversando sobre isso esses dias também, Sim. que há também um tabu entre isso de eu não vou dar um remédio pro meu gato, para dopar o meu gato. Ninguém vai dopar o gato para dar remédio. Esse remédio só pode ser prescrito por veterinários. Nenhum comportamentalista ou nenhum especialista de tosa vai prescrever aquele remédio para o seu gato. Mas tem vezes que sim, necessita. Aquele animal precisa de ajuda e ele precisa tomar um remédio para acalmar, deixar ele bem zen, para então o profissional conseguir manipular ele da forma correta. Sim, aqui no Brasil, eu tô até, ano que vem eu vou fazer uns cursos aí fora, né, de fora, e aqui, infelizmente, não tem, a gente tem os veterinários com que a gente pode conversar sobre essa questão da medicação. E em domicílio, eu não atendo, eu fiz a minha ficha de anamnese, ela só cresce, né, porque eu falo que eu vou morrer e não vou ver tudo. Porque cada Sim, com dia eu vejo certeza. uma coisa diferente. Então, assim, eu já peguei casos onde o tutor sabia qual remédio que teria que dar e ele deu por conta própria. Só que essa medicação, ela tem um período certo para você dar.
Você tem que dar tantas horas antes, e aí ter o pico de ação, que é quando a gente vai fazer o evento estressante para o gato, e aí até acabar a ação do remédio, a gente tem que finalizar, já tem que liberar o gato e tem que observar com o veterinário, tem que ter o contato do veterinário para falar, ó, tá tudo bem, deu tudo certo, ele tá bem, ele não tá. Então, assim, por conta disso, de tanta informação desencontrada, tem gente fazendo coisas por conta. Eu já vi alguns pet shops que eles dão e não falam pro tutor, né? Então, gente, é muito sério, né? A gente não sabe se o animal tem alguma comorbidade e é complicado. Mas sim, É muito importante. complicado. Então, e assim, tem gatos que realmente vão precisar. Por quê, gente? O nó não é só o nó, né? É um acúmulo de pelo morto que, se a gente não escova, ele vai formando uma capa. Chega uma hora que não dá para desembolar. Já vi casos assim que eu tosei, eu pensei que minha máquina não fosse sobreviver, que eu tirei e parecia um tapete. Então pensa aquilo abafando a pele do gato, beliscando a pele, porque começa a repuxar, ele não consegue se locomover. Eu fui Fica uma aquela vez tosar camada dura, e tava né? assim. Aquela pele dura. Isso, porque junta o pelo do peito, o pelo da axila, o pelo da barriga, junta e vira uma coisa só. O gato tava assim. Conforme eu fui tosando, ele foi esticando o braço. Sabe o que é esticar e dar aquela alongada gostosa, assim? Ele fez isso. E, gente, quando eu vejo essas coisas, eu fico morrendo de dó, né? Enfim, aí eu orientei a tutora, falei, vamos tentar fazer mais vezes, né? Enfim, tenta escovar para não ficar assim. Mas é complicado. E assim, gente, é muito importante a gente falar que a gente tenta ser o máximo, assim, eu sou uma profissional, eu sei que a Ed é igual a mim, a gente tenta ao máximo a não. A gente entende ao máximo o tutor, sabe? A gente sabe que quem entende de gato somos nós, não é o tutor que entende. A gente sabe que aquele tutor muitas vezes não vai saber conduzir da maneira correta. Mas chega uma hora que realmente causa uma revolta dentro da gente. Porque parece assim que é uma situação que a gente fala, gente, não é possível que esse tutor não viu que o gato tá se sentindo mal, tá com esse pelo todo embolado, não fez nada, deixou para fazer de última hora, sabe? Então, assim, é importante a gente frisar que em nenhum momento a gente marreta os tutores aqui, sabe? Pelo contrário, a gente fala com todo amor, com toda paciência, dá todas as dicas. Mas tem alguns casos que eles deixam para procurar os profissionais de última hora. E aí querem que a gente faça milagre, né, Ed? E aí Então, realmente não é legal. a gente está A entrando numa época Verônica do que ano. pode Ai, falar, desculpa. Ed, depois. É que a gente está entrando numa época do ano em que surgem muitos gatos embolados, gatos e cachorros, né? Que eu sou mais do gato, que são os chamados natalinos. Que a pessoa vê que o gato tá cheio de nó ou que tá soltando pelo, e aí é a época da tosa geral, né? Enfim. A gente Sim. não gosta de fazer isso, mas em alguns casos para o gato é o melhor, né? E assim, tem um outro caso que eu sempre pego, né? É que é muito louco. O veterinário do gato, né? Eu sempre pego isso. Eu fico um pouco revoltada na hora. Eu tento acreditar que é isso mesmo que o tutor está falando, né? Que o veterinário falou que não era para banho. O veterinário, a cat sitter, enfim, alguém que é contra banho falou pro tutor que não é mais para dar banho, não é mais para levar no pet, que o gato é autoante, que ele se limpa sozinho. E aí passa uns 6 meses, um ano, e aí a pessoa me liga, me manda um WhatsApp, Ed, me passaram o seu contato, porque eu tenho um gato, ele tá cheio de nó, e falaram que não era para dar banho e tal. Mas não falaram que tinha que escovar? Né? Falam muito sobre o que não fazer e não sobre o que fazer, né? A gente tem muito esse erro entre veterinários, cat sitters, pet sitters. Sim, e assim, gente, eu fico revoltada. A maioria dos meus posts eu fiz em momentos de revolta, tá? Tô contando para vocês em primeira mão. Eu fiz em momentos de revolta, porque assim, tá. Aí a pessoa me procura, por exemplo, uma outra situação que eu pego muito, gente. O gato, por mais peludo que ele seja,
ele tem que fazer o cocô e o cocô tem que sair durinho e não grudar no bumbum, tá? Então, assim, se tá grudando e tá mole, ele tá com diarreia, não é normal, por mais peludo que seja, o gato se sujar. A tosse higiênica vai ajudar? Vai, mas tem que investigar a causa dessa diarreia. Só tosar vai estressar o gato, depois vai crescer, ele vai continuar fazendo cocô mole, o intestino dele vai estar todo zoado, ele vai estar com dor abdominal. E se o cocô tá duro e tá grudando, ele pode estar com algum desconforto na hora de ir na caixa de areia, ele deve estar com alguma dor nas costas, enfim. Que aí ele não tá conseguindo fazer a posição certinha ali e tá grudando. Então, assim, tem que investigar, tem que fazer um exame físico, palpar as vértebras lá, o veterinário, né, tal, porque não é normal. A tosa ajuda o gato na autolimpeza? Ajuda, mas a tosa não é a solução dos problemas. Exatamente, é isso mesmo, gente. Ó, a Verônica falou: tem um cliente que realmente não aceitou medicar o gato. A biologia felina falou: pet shop dá sem falar para o tutor sobre o remédio? Não, o que a gente falou foi que a Mas Ed tem um cliente que deu por conta própria, né? eu peguei duas situações. Eu peguei uma que veio de outro estado e. Gente, eu peguei uma que veio de outro estado que ela disse que o gato voltava grogue do pet shop. Oh, E ela meu não Deus. sabia. Eu já peguei caso assim. Boa noite, Thelma. Thelma acabou de chegar. Bem-vindo, Então, Valentim. Boa noite também. eu já peguei caso, sim. É o que eu digo, eu vou morrer e não vou ver tudo, né? Gente, que Um dia loucura. eu vou escrever um livro dizendo sobre tudo. E, assim, a ideia é orientar mesmo os profissionais. Por quê? Tem profissionais bons e tem profissionais ruins em todas as áreas. Né? Tem médico bom, tem dentista bom, tem psicólogo bom, psicólogo ruim, dentista ruim, né? E também tem pet shop ruim e pet shop bom. Eu conheço, hoje em dia eu tenho contato com vários espaços para gato maravilhosos, que o gato gosta de ir, ele se sente bem, ele sabe, não é. As pessoas demonizam o banho por vários motivos. Primeiro, porque o gato, ele tem esse negócio, que o gato não deve tomar banho. O cachorro, assim que ele terminou o ciclo vacinal, ou até antes, o tutor já leva ele para tomar banho, né? Ele Sim. passa pela mão de várias pessoas, né? E os adestradores orientam. Meu marido é adestrador, ele fala para levar em vários pet shops, passar pela mão de homem, de mulher, de velho, de velha, sabe? De várias idades, mudar de pet shop, e enfim. O gato não. O gato só se fala que não pode, e não se fala que tem que manipular, fala que não é para pôr a mão na barriga, e é isso. E aí, quando o gato precisa ir, a pessoa não pesquisa. É a questão dos gatos de raça. O gato de raça, ao meu ver, é obrigação do gatil já entregar esse filhote com um banho tomado, com uma experiência do banho, com a experiência da manipulação gentil e tal. E o tutor dá continuidade depois. Eu já atendi muitos gatos que, infelizmente, vieram desses sites aí, e são extremamente arredios. E a pessoa comprou porque ela queria muito e achou lá, estava baratinho, comprou. E coitadinho do gato, né? Gente, é muito bom a gente também falar rápido sobre isso, porque assim, eu falo por mim, tá? Para quem não me conhece, eu sou vegana, então assim, de uns anos pra cá, principalmente depois que eu comecei a estudar sobre o comportamento felino e tudo mais, eu era super contra. Não, se quiser um animal, tem que adotar um animal, não tem que ter animal de raça, não sei o quê. Eu era muito assim, sabe? E de uns tempos para cá, desde que eu comecei a estudar sobre, né, a minha mente começou a mudar completamente. Porque assim, gente, tem latiu, tem canil que fazem o trabalho correto, que não exploram aquelas fêmeas, que cuidam daqueles filhotes, entregam um trabalho correto para o tutor, como ele tem que proceder, né, depois com aquele filhote em casa. Enfim, fazem um trabalho de forma correta. E tem também pessoas de OLX, Mercado Livre,
Facebook, que anunciam os bichos à venda e aquelas pessoas simplesmente não são profissionais da área. Aquelas pessoas não fazem trabalho correto, elas sim estão interessadas somente no dinheiro. Então, assim, é bom a gente falar que se você for comprar um gato de raça, compre de um gatil sério, sabe? Compre de pessoas que realmente sejam profissionais nisso, que te entreguem um filhote com, com toda a parte de condicionamento feito, que te entregue um filhote com tudo que você tem que fazer pós, se você não entende. Então, assim, é muito importante a gente alertar para isso. Sim, sim. Nós como profissionais, eu me sinto até na obrigação de falar isso pro tutor, né? Eu tenho vários Sim, contatos hoje de gatis sérios, e infelizmente, boa parte principalmente assim, essas raças que surgem muito na moda agora tá na moda do Maine Coon, né? Então, é. infelizmente, assim, não tá tendo gigante gentil, coitadinhos. Eles estão gigantes, mas gigantes estressados, bravinhos, né? E aí o Sim. tutor quer, porque é bonito, mas não se informa sobre o enriquecimento ambiental, as necessidades da raça, o manejo do dia a dia, né? Tanto que quantas vezes eu vou na casa de algumas pessoas, elas falam, nossa, mas ninguém falou que tinha que escovar. Gente, o tamanho do pelo do gato, né? Enfim. As informações mais cruciais não estão sendo passadas para os tutores. É realmente assim de irritar. A gente tem aqui pergunta da Sim. babá de gatos. Vocês fazem uma visita prévia para socializar com o gato antes do dia do banho? Eu, Flávia, não sou especialista em banho e tosa de gatos. A Ed que é. Mas falando por mim, como profissional cat sitter, pet sitter e como consultora comportamental, se tiver que ser, né, uma visita inicial, eu sempre procuro uma visita inicial, não, desculpa, uma visita física presencial, eu sempre procuro ir antes para que aqueles animais possam me conhecer, eu possa ver todo o manejo dos tutores com a casa, eu sempre procuro fazer essa visita antes, os meus clientes sabem. E a Ed também, eu não sei como é que ela aborda quanto ao banho isso. No Cat City eu faço a visita presencial, e só que com o banho e tosa eu não faço, mas eu faço a anamnese. Eu mando as perguntas e, assim, infelizmente tem tutor que omite, que mente, que esconde algumas informações. Então, assim, quando eu percebo que a pessoa está omitindo, está mentindo, eu, no finalzinho, depois que ela já respondeu tudo, eu falo, pode ser que não seja possível realizar o banho ou a tosa. Então, caso não seja possível, vai ser cobrado o valor da visita, tal, né, o serviço não vai ser feito, e eu vou te orientar sobre como você cuidar do seu gato. Porque, sabe, com o tempo, a gente vai lendo o cliente pela mensagem, né? E dá para saber quando ele está escondendo alguma coisa. Então, eu Só pela falo. forma de escrever a gente já consegue perceber, né? Tanto que assim, a gente é consultora comportamental, né? A gente faz meio que um FBI, né? Então, quando eu vejo que a Sim. pessoa está escondendo alguma coisa, eu começo a perguntar aquela coisa de outra forma, né? E aí eu falo, olha, só que se você, se não for possível, não vai ser feito, tá? E aí eu chego lá, e eu exijo, a primeira vez que eu vou conhecer o gato, eu exijo que o tutor esteja junto. Até para auxiliar, se for necessário. Tem gato que fica mais confortável Sim. com a presença do segurando, né? Conversando. Tem gato que às vezes está tão assustado com o procedimento, que não foi acostumado, ele não vai aceitar petisco, não vai aceitar churu, não vai aceitar nada. Não vai aceitar Mas só que nada. tem gato que não aceita, né? Mas assim, e é aquilo, tem gato que vai chegar na casa, se o gato estiver escondido, eu não vou tirar o gato debaixo do esconderijo dele. Eu peço, se for algo de extrema necessidade, que, sabe, já peguei casos que o gato estava preso no cômodo, esperando. Caramba, o tutor prendeu antes, né?
prendeu porque ele estava sujando a casa toda, a pessoa tinha nojo do gato e tal, e queria que o gato tivesse de banho tomado. Meu Deus. É. Gente, é muito disso. Então, Por isso que eu falo pra Ed isso. Eu falo, olha, não sei se eu tenho, assim, estrutura para trabalhar com banho e tosa de gatos, porque assim, realmente é um perrengue enfrentar algumas situações, tá? Às vezes eu converso com a Ed, ela me conta cada uma que eu falo, cara, não dá, é surreal. A Rê e perguntou assim, assim, como. Pode pode falar, pode falar. falar. Não, A Rê é que perguntou assim, assim. essa situação. Manda. Deixa eu falar o da Rê, Eu vou peraí. falar isso. Como, Tá. como condicionar um gato adulto à escovação barra banho? Tenho tido muita melhora com a consultoria da Flavinha. A gente está fazendo uma consultoria, né? E eu tô dando um mês dicas para ela de melhoria e tudo mais. Isso, aí ela tá tendo Ai, bastante melhora. E só que ela queria saber como é que funciona mesmo o gatinho adulto para escovação ou banho. Você tem alguma dica? ah, tenho. Ai, você é maravilhosa, né? Tipo, com você é sucesso. Depois a Ai, gente pode até conversar, vai me passando o que você já fez, aí depois a gente conversa em off. É, tá a gente ótimo. conversa depois. Então, Aqui, ó, a Lu, reveja. rapidinho, rapidinho, Ed, a Lu que eu falei eu não sei se ela pegou quando eu falei, Luana, de cachorro também é perrengue, porque é aqui tem o pet shop, o banho e tosa de cachorro, que eu falei que faz aquele Ah, manejo com os gatos. É ela, Lu, eu tava falando de você, que você, embora seu banho e tosa não seja especializado em gatos, você faz o melhor que você pode, fecha a agenda num dia para atender só aquele gato, sem soprador. Aí eu tava falando exatamente de profissionais que faltam aqui no Rio, né, principalmente, profissionais especializados em tosa e banho de gatos, mas que os profissionais que têm um pet shop, um banho tosa, que querem atender gatos para minimizarem, né, o estresse daquele gato. E aí eu dei o seu exemplo, que você faz certinho. E aí eu tava te elogiando aqui. ai, Pode cadê a falar, Ed, agora pode Trevisano? falar. A Ela tá Trevisano, por a aqui. Trevisano. Eu acho Então, que de ela repente, continua para ela na levar live. lá o gatinho, né? É verdade, é verdade, Aí, vamos fazer é o verdade. networking. Gente, É, então, boa ideia. quando o tutor me diz que o gato não aceita escovação, eu revejo algumas coisas. Por exemplo, né, o manejo diário, como que esse gato é manipulado durante o dia, os traumas que ele já teve, né, se ele veio da rua, né, e o tipo da escova que está sendo usada. Porque, por exemplo, eu peguei muito gato persa, Maine Coon, que não aceitava ser escovado. E aí eu perguntei, a primeira pergunta quando o tutor me fala, que escova você usa? Aí ela me vem com essa daqui. Terminator. E assim, meu, eu imagino a frustração do tutor, porque isso aqui é caro. Então, quando a É gente compra muito uma caro, coisa cara, gente. a gente acha que vai resolver todos os problemas do mundo, né? E, tipo assim, eles. Qual que é a dor do tutor, né? Geralmente que eu pego muita reclamação, ainda mais nessa época do ano, é o pelo caindo. Então eles vendem isso aqui dizendo que não vai mais cair pelo, que você vai tirar um monte de pelo e não vai mais cair pelo, né? Só que, meu, o pelo tem que cair por etapas, tem que cair por partes, igual o nosso cabelo. Toda vez que a gente pentear, vai cair um pouquinho de cabelo. Não adianta a gente querer tirar todo o cabelo que tem que cair no mês inteiro de uma vez só. Cada pelinho que nasceu tem um ciclo, né? De nascimento, crescimento, maturidade, vai cair. E não é tudo igual. Cada um vai ter um ciclo, cada um vai ter o seu momento de Verdade. sair do corpo, né? Então, assim, essa escova, eu detesto ela. Inclusive, eu ganhei ela de uma cliente, porque eu convenci ela de parar de usar e ela. Mas, assim, e eu tenho um caso aqui em casa, né, que é o Cabeção, que ele veio pra gente com 12 anos. Ele também não gostava, ele mordia a gente. Não parece, você vê aquela leseira daquele gato agora, mas ele era bem Não dá arredio pra para isso. parecer. Então, sim, você vai começar a escovar por pequenos blocos, né? Primeiro dia, você vai escovar um pouquinho,
tem que parar antes do gato ficar estressado. Ah, ele não gostou. Beleza, você escova 2 minutinhos. Você pega uma parte, você vai começar a escovar a parte que ele gosta. Escova a cabeça, escova o ombrinho, escova um pouquinho das costas. Ele já olhou um pouco torto para você? Acabou. Amanhã você vai de novo. Aí vai indo. Eu gosto de falar também para os meus tutores de deixar a escovinha do lado da televisão, do sofá. Quando você estiver fazendo qualquer coisa, você vai, escova. Eu gosto muito daquela luva, sabe aquela luvinha de borracha? Que a minha tá longe, não vou conseguir. Aquela luva é excelente para você ir dessensibilizando o gato ao toque. Porque ela tá na tua mão ali, você vai fazendo carinho com o gato, ela não machuca e o gato vai aceitando a tua mão. Aí depois você intercala ela com a escova e vai com a luva, e vai com a escova, e vai com a luva. E assim vai. Hoje em dia esse velho aqui, ele deixa a gente pentear ele inteiro. Sabe? Ele não morde mais, ele deixa cortar Fica se virando pra escovar. Eu morro de rir com os vídeos. Ele é muito engraçado. Mas é isso, é muita paciência. A Lu tá perguntando aqui, ó. Pego muitos gatos embolados que precisam tosar com lâmina baixa. Faço um termo de responsabilidade por conta do risco de dar algum problema de pele. É o correto? Exatamente. Corretíssimo. E assim, Lu, não sei se você já deve fazer assim, tosar sempre no sentido do crescimento. Porque tem tutor que vai querer que quanto menor possível, melhor. Eu contei lá no curso, né, da tutora que perguntou se tinha algum produto pelo não crescer mais, Sim. né? Pois é. Não existe produto que faça o pelo crescer. Se o gato está saudável, se ele está bem com a saúde e tudo, o pelo vai crescer, vai chegar ao tamanho normal em 6 meses, mais ou menos. Então, assim, é legal pedir para o tutor assinar um termo de responsabilidade, tanto pela questão, assim, que alguns gatos têm a pele mais sensível. Se a lâmina estiver muito quente, pode dar alergia, sim. Então, assim, é legal o quê? Se você, não sei qual máquina você usa, mas ir intercalando, trocar a lâmina, né? Resfria a lâmina, coloca de volta, ou vai trocando. Eu tenho 2 aqui, eu tô querendo até comprar mais uma, é que tá muito caro, mas eu tô querendo comprar, ficar com 3. E deixando sempre a lâmina fria, né? Tosar no sentido do crescimento, usar de preferência, eu não sei qual que você usa aí, eu uso a Andes, para Andes é a lâmina 10, que é 1,5 mm. E é isso, se ele quiser mais curto que isso, não pode. Por quê? Por exemplo, uma lâmina 40, ele vai deixar a pele muito exposta, ele vai pegar sol, pode dar câncer de pele, tem várias coisas. Agora, se ele quiser com gato branco, né? Exatamente. Agora com esse calor, né, quando aqui em casa, quando é 11 horas da manhã, o sol começa a estralar, vai todo mundo lá para fora. Então, assim, dá preferência a usar a lâmina 10, porque a lâmina 10 fica baixinha. Ela falou, gosto de usar a da Precision com lâmina de cerâmica, que custa bastante a esquentar. É a Pro 6? Eu vi essa máquina lá na Pet Salt, eu fiquei até com vontade de comprar, que eu achei ela bem silenciosa para gato também, né? Vamos esperar ela... Enquanto ela vai responder se é essa, vamos ver outra aqui da Babá de Gatos, que ela perguntou, quais vantagens do banho em domicílio? Então, é como eu disse, né? As vantagens dependem do gato. Porque dizem que, assim, é bom para gatos que têm dificuldade em sair de casa. Porque tem que pôr na caixa de transporte, né? Mas se a casa não tiver uma estrutura adequada, se for um ambiente muito barulhento, o gato tiver dificuldade em ser manipulado na casa, nem sempre vai ser a melhor opção, né? Para o gato, assim, os gatos que eu atendo, que a maioria dos gatos que eu atendo hoje são gatos que eu já atendo há muitos anos, e hoje são até meus clientinhos de cat sitting, então, assim, a gente cria um vínculo, né? É muito gostoso. Sim, com certeza. Eles não têm mais tanto medo, assim, né? E eu vou orientando o tutor também. Oriento ele também, porque não é só no dia que eu vou. Porque senão toda vez que eu vou escovar, o gato tá com nó, ele vai associar com uma coisa ruim.
Então, assim, o tutor tem que fazer parte dele no dia a dia, escovando, manipulando da maneira certa. Eu já dei bronca em tutor que fica brincando de lutinha com o gato, eles pararam de brincar de lutinha com o gato ficou mais dócil. Então, é assim, eu tô até querendo fazer um post sobre isso, porque, cara, muita coisa que se fala na internet sobre gato vem de pessoas que não sabem o que estão falando, né? Não O sabe. banho em Gente, domicílio é o... hoje, hoje tá na moda, só te cortando, Ed, hoje tá na moda vídeo de TikTok, vídeo de Reels com gatos. As pessoas começaram a ter o hábito de se entreter com vídeos de gatos. E muitos desses vídeos são coisas que não são nada engraçadas, são coisas completamente ruins para gatos e estressantes. E as pessoas acham graça e replicam aquilo ali como se aquele vídeo ali fosse certinho, como se tivesse bonitinho, tivesse engraçado. E na verdade não é, vai muito além disso. Então, assim, Exato. futuramente eu vou fazer também uma live sobre isso, sobre comportamento felino, explicando algumas coisas, mas é exatamente isso que a Ed está falando. Sim, porque tudo que a gente está falando aqui, a gente tô tentando falar sobre casos específicos, né? Porque eu não posso falar que o banho em domicílio é o melhor para o gato. Depende do gato. Eu atendi gatos que iam para o pet shop e indicaram o atendimento domiciliar e não deu certo para ele. Porque ele estava acostumado a ir para o pet. Ele não é acostumado a ser manipulado em casa. Ele é acostumado a ser manipulado no pet. Então, assim, depende. Eu atendo gatos que eu atendo desde filhotinho. E eles aceitam de boa. Eu atendo gatos que entram na banheira com água, né? Então, assim, eu atendo gatos que não gostam de secador, que eu tenho que secar com toalha. E aí no pet shop tem máquina de secagem, né? Então, assim, depende quem é o gato, ele já tomou banho, como foi o banho, depende. O importante é, assim, saber que hoje em dia, devido à demanda de gatos que está aumentando, né? A gente sabe disso, né? Que o número de gatos no Brasil está passando o número de cães. Então, assim, é importante ter pet shops, né? No caso da Lu, né? Que está procurando fazer o melhor pelos gatos. Quanto mais pet shops fazerem isso também, melhor, porque a demanda está crescendo. E assim, eu tô aqui em São Paulo e eu sozinha não dou conta, né? A gente, o ano que vem, a gente está pensando até em eu e uma colega daqui de São Bernardo, a gente está querendo fazer um curso, a gente não posso falar muito sobre isso agora, mas a gente quer treinar outros profissionais para darem conta dessa demanda, né? Porque eles precisam da gente, né? Precisam com certeza de profissionais que entendam sobre eles. A Luana falou Precision Edge, muito boa, principalmente para tosse higiênica. A Pro6 é ótima para tosas altas com adaptador. Ai, que legal! Então, eu estava em dúvida sobre comprar essa máquina, porque eu tenho um sério problema com máquina sem fio, né? Porque eu gosto de usar o fio atrás do pescoço na hora que eu estou tosando o gato. Porque se o gatinho, de repente, chutar a máquina sem querer, ela tá presa no fio, ela não Ela vai tá sair presa voando. no fio. Então fica a dica. Mas de repente pode ter algum esquema de prender ela no braço também, enfim. Mas é isso, gente. Tem muita coisa pra gente conversar. E a gente nem falou tanto sobre Muita banho. coisa. Pois é. Teve uma pergunta nos stories com a Marília que fez. O banho promove algum benefício aos gatos? É necessário criar esse hábito? Olha, é como a gente disse, né? Quanto mais o gato for preparado desde pequenininho para tudo que for fazer a vida dele, na parte da vida dele, é bom, né? Porque se um dia ele precisar de um banho medicamentoso, se um dia ele cair num balde de tinta, como foi o caso do qual foi o Tuti, não lembro qual foi o gatinho lá do Josias que caiu, ficou Foi do azul, parecendo Josias. Ficou azul. preso. Então, assim, é importante condicionar. E também tem o banho, ele ajuda também a controlar a queda de pelo, porque no banho a gente vai secar, vai voar um monte de pelo,
e vai controlar, assim, vai cair menos pelo, junto com a escovação diária, óbvio, mas o banho ajuda também a controlar a queda de pelo. E tem uma particularidade das raças, né? Porque gato não é tudo igual, gente. Por exemplo, o Maine Coon, ele é uma raça que veio da floresta do Maine, nos Estados Unidos, e ele tem um pelo mais oleoso. Essa oleosidade, ela é característica da raça, porque lá na neve, ele precisava ter um pelo impermeável para ele não ficar molhado. Então, na nossa casa, no nosso apartamento, essa oleosidade não vai servir para nada. Então, precisa ter um banho de manutenção para controlar essa oleosidade no dia a dia, né? A cada 2 meses, a cada 3 meses, enfim. Depende de como é o ambiente onde esse gato vive. Então, assim, o banho, se o gato aceita, se ele foi condicionado, ele traz benefícios, sim. Pronto, falei. A Luana perguntou assim, ó. Tem uma gatinha persa que toma banho comigo há anos. Ela é um amor, ama ser manipulada, mas toda vez que eu boto na banheira, ela faz xixi. Seria alívio ou nervoso? Ela fica muito quietinha, um amor. Nossa, Depende, mas ela já é vez... idosa? Ela já é idosa, ou Lu? Porque pode ser que se ela seja, assim, já tem uma idade mais avançada, quando ela entre no quentinho da água, né? Ela fique sem controle e acabe urinando. Pode ser também. Ou pode ser gordinha, né? É. Vamos ver o Tem que que ela ver. De vai repente falar ela aqui. pode ter alguma incontinência, né? Se ela toma banho há anos, ela deve ser velhinha, né? É. E assim, toda vez que ela faz isso, ó, Megan Valentim falou, minha gata também urina às vezes, mas acho que é estresse. Ah, Depende de 16 todo o aninhos. contexto, né, Ed? Depende de todo o De contexto. Às vezes, quando como ela é que essa foi, ela gata não fez. fica, Sim. como é que ela fica durante o banho, se ela fica calminha, como é que é o pós dela em casa, pra gente saber se pode ser que seja um caso de estresse. A mãe diz que ela é porca. Meu Deus. Megan fica quieta, mas isso é demonstração que não curte. Lu, tem que analisar todo o contexto, assim, ver se o pós dela do banho em casa é tranquilo. Ou talvez ela já foi no veterinário, pode ser que seja uma incontinência mesmo, assim, tudo tem que ser averiguado, né? Pode ser, com certeza. A questão. Principalmente se ela foi idosa. A Thelma tá falando que a Megan fica quietinha, né? O gato tem essa reação também. Ele fica quietinho, ele fica é o chamado freezing, né? Mas ela tá condicionada, não é uma novidade para ela. A Megan tem 11 anos, né, Thelma? Ela tá acostumada, depois do banho ela vai comer, ela faz tudo normal, né? Ela só não gosta. Ela só não gosta, não tô querendo, tipo, não validar o que ela tá sentindo nesse momento. Mas Sim, não é uma sim. novidade. Imagina ela com 11 anos e nunca ter tomado um banho na vida dela, e aí de repente a Thelma fala, vamos tomar banho, Megan. Aí pronto, né? Seria. A Luana falou que ela é tranquila, mas a idosa, sim, pode ser medo, mas eu acho que, assim, se a tutora pudesse, né, levar no veterinário, relatar esse caso, para talvez ser feito uma ultra, ser feito algum exame que detecte se está tudo bem com ela. Se tiver tudo bem, provavelmente pode ser um medinho, sim, mas se ela fica tranquila, se isso não causa estresse para ela no pós e ela já está adaptada, não vejo problema nenhum, sinceramente, em continuar os banhos com ela. E pode ser um relaxamento também, né? Pode ser também, é. Uma outra pergunta que a gente teve aqui foram duas perguntas sobre. Não foram sobre banhos especificamente, mas é bom que a gente fale sobre. É, é verdade que não pode pegar o gato na parte de trás do pescoço? Foi a Paula que perguntou. Essa pergunta é legal. Bom, Ela gente, é clássica. essa é uma forma de contenção bastante antiga, né? Porque vamos lá, qual a finalidade da gente conter o gato para qualquer procedimento? Para a segurança do gato
para que ele não se machuque, porque no banho a gente vai estar, na tosa, por exemplo, a gente vai estar com uma tesoura, a gente vai estar com uma máquina de tosa que pode cortar a pele do gato. Na hora do banho, ele pode pular, pode se machucar, quebrar uma pata. E também para nossa segurança, porque ele pode nos morder, ele pode nos arranhar, enfim. E antigamente diziam que essa técnica do scruffing, que é de pegar aqui, eu não tenho nenhum bonequinho aqui para mostrar, mas é pegar a pele do pescoço, que, né? E algumas pessoas ainda erguem o gato, não basta só você segurar, você tem que erguer, né? Puxa. E para algumas pessoas, assim, e ainda tem algumas pessoas que fazem isso, dizem que não dói, que a mãe gata faz isso, que tal. A mãe faz isso. Só que assim, a mãe gata sabe dosar a força e o filhotinho é pequenininho e é outro contexto. Hoje em dia, a gente tem outras formas de conter o gato, né? Como eu disse, a gente pode fazer o que tem que ser feito no gatinho em 2 pessoas, chamando um outro profissional para auxiliar a segurar, para chamar o tutor para ajudar a segurar. Eu costumo muito assim colocar o gatinho no meu colo. Eu ponho no colo, faço carinho e tal. Em alguns casos eu ponho em cima da bancada. E se o gato for muito arredio, que estiver mordendo e tal, aí a gente tem que avaliar aqueles níveis do medo, né? Aquela escala de medo e ver se de repente esse gato vai precisar de uma contenção química, né? Com a medicação que a gente estava falando. Que infelizmente aqui no Brasil não dá pra gente fazer muito dessa forma, porque não tem veterinários que possam auxiliar nesse caso. Mas a contenção pelo scruffing a gente tem que fazer em último caso, se for, sabe, o gato fugiu, você tem um gato em casa, o gato fugiu e você precisa pegar esse gato de qualquer jeito, não tem outro jeito, e você vai do jeito que dá. Vai do jeito que dá. Mas do contrário, eu tava falando isso com a Renata, essa minha cliente de consultoria, exatamente isso, porque ela falou que teve uma vez que o gatinho dela ficou muito irritado acho que no consultório da veterinária, e eles tiveram que conter da maneira que conseguiram. Então, porque nem sedar estavam conseguindo, né? Nem medicar. Porque, gente, quando o animal precisa fazer qualquer procedimento na clínica veterinária, aquele animal precisa ser acessado. Então, se ele estiver estressado, dando pinote no consultório, não tem como a gente pegar ele para acessar e fazer a medicação, dar tudo que aquele gato precisa no momento, fazer todo o manejo com aquele animal. Então, a gente estava conversando exatamente sobre isso, que assim, tem horas, gente, que não dá e tem que ser de qualquer jeito mesmo para o bem daquele animal, tá? Então, principalmente em clínicas, assim, eu sou enfermeira veterinária, eu presencio muito isso na clínica, nos plantões. Tem hora que não tem como, a gente tem que conter da maneira que der para conter, porque aquele animal precisa de ajuda naquela hora, urgente. Então, assim, é bom a gente falar que toda regra tem a sua exceção. Seja para banho e tosa, seja para atendimento cat friendly, seja para qualquer coisa que se trate do mundo animal, tanto felino quanto canino também, mas especificamente felinos. Enfim, com esse manejo que a gente tem que ter, né? Então é bom a gente frisar isso. Nada que a gente está falando aqui é uma regra, tá? Tudo é uma exceção, tudo pode ser conduzido de acordo com o gato, de acordo com a situação. Então é bom a gente sempre frisar isso. E foi o que a Ed falou, cada gato é um gato. Sim, e nesse caso que você citou, a gente vai conter, mas vai ser uma coisa rápida, né? Eu já vi casos, eu já peguei casos de medicar o gato dessa forma. Porque o gato precisava muito tomar aquele remédio e foi a única forma possível. Claro, gente, sem erguer o gato. Sabe, você apoia o gato no colo, você segura ele rapidinho ali, sei lá, 10 segundos. Pronto. Sim. O gato dá um petisco, já balança uma varinha, acabou. É o contexto, é como você disse. Tudo que a gente fala aqui não se aplica a todos os gatos, né? Então é por isso que às vezes eu fico me enrolando tanto para responder as perguntas, porque senão vão falar, Ed falou que é para dar banho que faz bem pro gato. Não, gente, não. É cada
Senão as pessoas levam muito ao pé da letra, mas é bom frisar isso, que nada que a gente está falando é 100% de certeza, é uma regra, porque cada gato realmente é um gato, foi o que a Ed falou, tem gato de raça, que o manejo é completamente diferente, tem diferença entre as raças para o SRD, e tem diferença no que precisa ser feito urgente, que vai a gente fazer da forma que realmente dá. Claro, sempre buscando o bem-estar daquele gato, mas tem hora que tem que ser do jeito que dá, tá? A Lu perguntou assim: e jogar toalha na cabeça é correto? Lu, é sim. Você tá falando fazer aquela contenção com a toalha, né? Girar em torno da cabeça, enrolar todo o corpinho do gato. Ali, quando a gente contém, na verdade, a gente acaba pegando a toalha por aqui, mas a gente não tá pegando a pele do animal. A gente tá pegando a toalha e só deixando ele mesmo sem movimentação das patas e tudo mais. Isso para uma aplicação de medicamento em clínica ou para coleta de um sangue é super tranquilo. Acredito que para o banho e tosa, assim, não seja muito viável essa contenção. Mas para atendimento em clínica, sim, ela é uma boa opção. Eu não sei se a Lu perguntou no sentido de colocar a toalha na cabeça na hora de secar com o secador. É, depois Pode ser. eu não sei. Eu não gosto de fazer Eu assim. sei que a Ed tem. Você tem uma faixa, não tem, Ed, que você bota no ouvidinho do gato? Tenho, menina. A gente tá em processo, assim, porque não tem para vender aqui no Brasil. E aí eu fico copiando a minha ídola lá dos Estados Unidos, a Whitney. Deixa eu ver se eu acho. Porque eu achei um tecido atoalhado, só que ele não estica. Então, Ah, assim, isso aqui entendi. não funciona na cabeça de todos os gatos. Tem gatinho mais magrinho que não funciona muito bem. Então eu queria agora um tecido. Se alguém souber, por favor, gente, me avisem onde eu compro esse tecido, que eu tô numa luta com a mãe da Sati. E a gente quer fazer o capuz. Que esse capuz ele vai na cabecinha do gato, ele vai abafar o ouvido e ele vai vir até o pescocinho. Para quando a gente secar, até na hora de cortar a unha mesmo, que a gente põe, ele vai ficar um pouquinho mais contido. E tipo, apertar, nada, né? E vai abafar o som. Mas aí, por enquanto, é o que eu tenho para hoje. Eu uso isso aqui para na hora de secar. Eu acho muito interessante, eu achei muito interessante essa técnica e, assim, acho que minimiza muito mais, porque o som do secador pra gente já é forte. Para os gatos, então, que eles ouvem, escutam aquele barulho 3, 5 vezes mais que a gente, essa toalha eu acho que é uma ótima forma de minimizar o medo e o estresse do animal. Ah, Fica eu uma dei dica um para pra Thelma. Luana. Eu dei um pra Thelma quando ela veio para São Paulo. Depois me conta se deu certo, Thelma. Ô, Ed, e aí a É... última pergunta foi, peraí. É, minha dúvida é sobre corte de unha. Meu gato ama banho mais morno. Se deixar, ele até entra no banho comigo. Foi a Simone que perguntou. Ai, que bonitinho. Tá Gente, o vendo, corte de gente? unha, tem gato que não tem medo de água, tem gato que gosta, assim. Foi o que a gente estava falando mais uma vez, de cada gato ser um gato. E relacionado a corte de unha, é outra coisa também que a gente falou sobre o condicionamento. Quando aquele animal estiver novinho, mesmo que você ainda não corte a unha dele, sempre sentar ele no seu colinho, apertar a patinha dele para a unha sair para fora, largar, apertar de novo, mexer na unha, mexer na patinha toda. Se possível, vai uma visita na sua casa, pede para pegar o gato, pede para mexer na patinha dele também. Isso tudo você vai condicionando ele para lá no futuro, quando você precisar fazer o corte de unha, você conseguir sem estresse para aquele animal. E eu, Flávia, sou super adepta do corte de unha, porque tem gato que não faz completamente, não apara completamente a unha no arranhador. Tem gato que não faz, gente. Você pode ter milhões de arranhadores em casa, a unha daquele gato vai ficar pontudinha, vai ficar fina, vai arranhar tutor, vai arranhar criança, vai arranhar gatos se estressarem entre si. Enfim, vai provocar um caos desnecessariamente, porque tem tutores que
Ah, sou contra cortar a unha. Eu já vi uma profissional, assim, até famosa aqui no Instagram, falando que era maus tratos animal você cortar a unha de um gato. Gente, assim, não dá. É demais pra mim, sabe? Não dá. É Gente, loucura. imagina se ela E souber que a assim, gente está falando sobre banho. Ela vai colocar a gente na. nossa, vai matar, gente, vai denunciar o nosso Instagram. Gente, aquela unha ali, se você. Isso eu pego muito na clínica, tá? É, a unha, tanto gato quanto cachorro. A unha, ela vai virando tanto ao ponto de entrar no coxo e implantar. Aquilo ali inflama. O gato, Eu já muitas vezes, acaba precisando tomar anestesia para poder retirar, a gente então mexer, cortar, porque tá com pus, tá infeccionado. Então, assim, não é, ah, não, eu já tenho arranhador, o gato não precisa. O gato vai precisar sim em algum momento que você apare aquela unha dele. Exatamente. E é assim, mesmo que a gente corte sempre as unhas, você pode perceber que tem unha que cresce mais, mesmo você aparando, tem unha que afia mais e unha que afia menos. Sim, Então tem que avaliar. E o que eu sempre falo para os tutores, né? Qual a finalidade do corte de unha? É porque ele está arranhando as coisas, é um gatinho jovem? Ah, beleza, o arranhador, como você disse, não é o suficiente. Ele está arranhando alguém, ele está te arranhando na hora de pedir sachê, tá afiando as unhas na sua perna na hora de pedir sachê, então faz o contracondicionamento, não dá o sachê quando ele pedir, dá depois, tal. E, em relação a Thelma falou de prender no tecido, é verdade, né? Porque o gato não está na natureza. Na natureza ele vai dar unha para se defender. Se o gato tem acesso à rua, o certo é não ter, mas se ele tem, ele precisa da sim. unha. É um outro cenário. Cortar a unha de um gato que tem acesso à rua é maus tratos, mas um gato que vive em É, apartamento pisa no piso de porcelanato, não é maus tratos, é necessidade. Eu já vi caso de gato obeso que prendeu, gente, nossa, que agonia, só de lembrar. Ele prendeu a falange da pata traseira meu no Deus. vão do lejo, sabe? Ele quebrou a unha, tava grande. E assim, o certo é não cortar as unhas de trás. Mas é sempre bom ver como tá a unha de trás. Aqui na minha casa, o quintal é de cimento. Então eu sempre olho que as unhas estão bem gastinhas, assim, que eles correm, né? Então gasta. E mesmo assim, agora tem uma galera que tá com 10, tem uma galera com 9 anos, então eu tô de olho vendo como é que ele tá gastando certinho ainda. Gente, é assim, o gato, ele é maravilhoso. O gato, não é, ele, né, tem todo esse estilo. O gato é independente, o gato se vira sozinho, o gato se lambe sozinho, não sei o que, ele se limpa, mas o gato tá na nossa casa. Né? Ele é dependente da gente. A gente tem de vez em quando que fazer uma vistoria. Igual eu faço aqui em casa, igual você faz aí na tua casa, igual o Josias faz, a mãe Josias faz na casa dele. Olhar um por um, olhar a orelhinha, olhar dentinho, olhar a patinha, ver como é que tá. Pentear na hora que a gente está escovando, a gente vê se está com algum carocinho, se está com alguma feridinha na pele, né? E é isso, tudo isso é bem-estar, né? Tudo isso é saúde. Não, com certeza. A gente tem que parar de ficar consumindo assim muitas informações sobre gatos, sobre manejo de gatos, parar de ficar vendo alguns vídeos que aparecem pra gente e de fato procurar as informações, estudos, relatórios que saem sobre o comportamento felino realmente. Porque se a gente ficar vivendo essa era que tá de Reels e TikTok, que utiliza gatos para ficar fazendo entretenimento, a gente começa a achar ou tudo balela do que os comportamentalistas falam, ou a gente começa a deturpar completamente o que de fato é o comportamento felino, né? A gente passa a não enxergar aqueles gatos da forma que eles são, como eles precisam ser tratados. Então, assim, eu acho muito importante a gente começar a estudar mais sobre os gatos, sobre o mundo felino. E para quem não viu ainda, tem um documentário muito maneiro na Netflix que é Na Mente de um Gato. Então, assim, ele aborda um conteúdo. É bem gostoso de assistir, tem uma horinha, passa bem rápido. E ele aborda o comportamento felino, assim, de forma super maneira, super legal. Eu acho que todo mundo vai gostar. É, Eu não ainda. aqui, ó.
O Josias falou assim, ó. Aqui acho que ninguém nunca consegue. Sempre que vamos cortar as unhas estão bem afiadas. Então, a Dailma tem 14 gatos. Sempre que ela vai. E a Dailma tem toda a gatificação, toda a ambientalização para eles de forma correta. E aí, quando ela vai cortar a unha, tá sempre afiada. Então quer dizer o quê? Que esses animais não têm o arranhador próprio, que esses animais não não tem aonde gastar a unha? Não, gente, quer dizer que aquele animal não vai gastar a unha da forma correta, porque foi exatamente o que a Ed falou, eles não estão na natureza. Eles estão na nossa casa, vivendo no piso. Enfim, não tem como. O felino na natureza gasta unha no tronco de árvore, sabe? Então, assim, na nossa casa tem um arranhador ali, mas não é a mesma coisa. Então, tudo tem que ser visto de acordo com a necessidade do gato realmente. Deixa eu ver Na aqui. verdade, quando o gato tá com a unha afiada, é sinal de que ele tá gastando, porque ele tá afiando, né? Por exemplo, se a gente pega um gato idoso, né? Eu tenho algumas gatinhas idosas que eu atendo, sabe quando você corta a unha e aí depois você vai Sim, olhar, ela continua cortada e tá grossa. Que tá sim, acumulando aquelas capinhas, né? Que quando o gato arranha, ele tá soltando a capinha, né? Então, se o gato não solta a capinha, ela vai continuar grossa e quadrada, né? Agora, se tá ficando fininha, é porque ele tá gastando. Mas aí a gente corta aquela parte pontuda, que é a parte que vai arranhar a gente, que vai arranhar as coisas e tal, né? Mas então é sinal de que tá tudo certo também, né? exatamente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais aqui. Acho que não tem. A Luana falou que o que ela estava falando era isso mesmo da toalha para secar, para eles não terem a visão. Pois, gente, vocês gostaram da live? Tiveram todas as dúvidas tiradas? Como é que foi? O meu intuito aqui foi começar trazendo esse tema, porque eu acho que é um tema que causa muita discórdia, até entre os próprios profissionais da área, veterinários, comportamentalistas, enfim. E então, meu intuito foi trazer uma pessoa que entende sobre o assunto, que lida com isso diariamente, para poder tirar a dúvida de todo mundo e cada vez mais pessoas abordando esse tema, porque foi o que eu falei, há muita desinformação hoje com essa era de vídeos de gatos. Então, e hoje em dia, como está muito comum, né, também o estudo do comportamento felino, existem muitos animais, desculpa, muitos profissionais fazendo sucesso com os seus perfis. Só que existem muitos profissionais que não passam a informação correta. Então, meu intuito aqui é sempre passar a informação correta para todo mundo, porque bem-estar de gatos sempre vai ser a prioridade para mim. E tenho certeza que para a Ed também. A Ivy falou, Sim, a Ivy é minha cliente de pet sitter. Ela falou: não tenho gatinhos, mas sou fã do seu trabalho. Ela é maravilhosa, sempre me elogia. Ai, muito obrigada. Obrigada por mas você é compartilhar esse maravilhosa. conhecimento. Ai, obrigada. Gente, fiquei muito feliz de estar aqui falando com a Ed, com vocês. Vou abrir mais live. A próxima live que vai ter vai ser com a doutora Karina, que é a minha amiga e doutora veterinária, é a médica veterinária lá da clínica que eu trabalho. Ela vai falar sobre uma técnica de laser, gente, que funcionou assim perfeitamente com o meu gato, para baixar a glicemia do meu gato. Então, ela vai falar sobre o que é esse laser, como ele age, enfim, vai dar todas as informações sobre esse procedimento, que foi maravilhoso, está fazendo muita diferença na vidinha do meu gato, que é diabético. Que, inclusive, antes de encerrar a live, eu não falei dele aqui, eu vou falar. Isso que eu ia falar. Eu não falei dele aqui, eu vou falar. Eu tenho um gato diabético, né? Que ele precisa, o Reginaldo precisa de banho, assim. Eu tento não dar muitos no mês, mas no máximo, assim, de 20 em 20 dias eu tenho que dar banho nele. E assim, o Reginaldo tá super condicionado. Eu às vezes posto o vídeo dele, até a Ed também comenta.
Toma banho quietinho, sempre dou banho morninho nele, dou um shampoo próprio. No final eu boto a toalha no chão. Eu utilizo, sabe aquelas escovas que a gente usa para secar o cabelo, fazer escova, mas aquelas que tem um cabo de madeira. Elas têm um cabo de madeira com a escova bem macia. Eu uso para ir secando ele. Ele não tem medo do secador. Ele não tem medo da escova, pelo contrário, ele adora. Ele fica se esfregando na escovinha, então o banho para ele é muito relaxante. Então, assim, um dos casos, né, em que tem que ser dado banho nos gatos é, por exemplo, esse. O animal tem alguma doença, o animal não consegue se auto-limpar por conta disso. E o Reginaldo é assim, ele vai no banheirinho, não consegue se limpar direito, se suja todo, porque como ele é diabético, as fezes dele, vira e mexe, são moles. Então, o banho para ele é crucial. E eu fico muito feliz de ver que ele é um animal condicionado e que o banho para ele é super relaxante. Sim, é que você apresentou também com todo carinho, com todo jeitinho, você fez Isso. da maneira mais, assim, menos estressante possível, né? Então, assim, tenho certeza que quando ele vê você preparando as coisas, ele não foge, né? Não, com certeza ele adora. Ó, o Josias botou assim, ó. Eu e a tia Thelma teremos uma live dia 1 às 8 horas sobre os diversos papéis de uma cat sitter. Eu adorei, eu vou assistir com certeza. E eu acho muito importante também outro assunto que a gente tem que abordar. Pet sitter, cat sitter, profissionais que realmente estudam, sabem lidar com os casos que podem aparecer no decorrer do atendimento. Não é uma simples visitinha, não é uma simples olhadinha e não é um simples, vou fazer um dinheiro ali no final do ano. Não pode ser encarado dessa forma. Para quem quer uma nova profissão aí, quer olhar novos ares, como eu escolhi há 3 anos atrás, quanto mais pessoas estiverem falando sobre esse assunto, melhor opção para gente, né, Com Ed? certeza. Não é porque a gente posta fotos com gatos lindos e maravilhosos, né? A gente posta a parte boa, mas o que tem por trás dos bastidores, né? É, Eu atendi essa semana né? Agora falando um pouco do cat sitting, eu atendi uma família de gatinhos que eu precisei revezar com a sogra da tutora, né? Que ela achou que era só ir lá e pôr a ração. E aí, quando eu cheguei na casa da tutora, que eu comecei a mandar os vídeos, né, as fotos de cocô, foto disso, foto daquilo, ela falou, nossa, Ed, que demais esse trabalho. Aí eu pensei, nossa, eu acho que ela pensou que eu só ia lá e colocar a ração, né? Então, assim, eu não gosto de revezar atendimento com outras pessoas da família, mas eu não quis falar para ela que eu não gosto, eu fui e fiz. Sim. Mas ela, assim, foi um negócio que se auto-explicou, sabe? Ela viu, Mas tem muito, nossa, não tem é? muito Eu acho, isso. O tutor acha que, não, é só ir lá botar comida e água. Não, não é só isso. então, mas ela percebeu, porque aí eu fiquei pensando, nossa, mas será que a moça que estava lá na casa dela não mandava um vídeo, uma foto, não falou como que estavam as coisas, né? Enfim, mas é um longo caminho que a gente tem para percorrer ainda, acho que está tudo muito novo, né? E eu fico muito feliz, Sim. assim, quando eu recebo um convite de um comportamentalista como você, o Ariel também, da nossa turminha lá, a gente fez um post em conjunto falando também sobre banho. Sim. Eu acho que esse assunto tem que ser muito falado ainda. A gente tem que mostrar que, assim, a gente tem que mostrar as exceções, né? Porque a gente está falando aqui de exceções, a gente não está falando de um gatinho Sim. saudável, né? A gente tem gatos saudáveis de 1 ano, 2 anos, que se limpam, que, né, enfim, que não vomitam pelo, né? Que tá tudo bem, tá tudo bonitinho. Mas esse gato vai envelhecer, ele vai engordar, ele mora em casa. Eu falo isso direto com a Dailma, né? O Cabeção e a Josias conversam bastante, né? A Cabeção sempre fala pro Josias, né? Que a vida em casa é diferente da vida na rua, né? Que a vida em casa, a vida na rua, meu.
Você deita no chão, você deita lá, tá tudo bem, você não precisa cortar a unha, né? E você é magro, você anda pra caramba. Em casa, por mais enriquecimento ambiental que a gente dê, por mais brincadeiras que a gente dá pro gato, ele engorda. Tem que ter todo o manejo alimentar pro gato não ficar gordo. E aí fica gordo, fica difícil para se higienizar. A gente trabalha com exceções, a gente nunca generaliza, né? Desculpa se eu falei muito, tá? Mas eu sou assim agora. Eu tinha medo de falar, Nada, que isso? parar, senão eu fico falando até Não, amanhã. é assim que é bom. Assim que é bom. Mais pessoas sabem sobre o assunto. Isso que é maravilhoso. Mas, Sim. gente, muito obrigada. Nossa live está se encerrando agora. A gente fez 1h30 de live. Muito obrigada para Sim, todo mundo que interagiu, todo mundo que tirou suas dúvidas. Espero vocês nas próximas lives aqui. Eu vou colocando tudo no Instagram. E sigam a Ed, acompanhem o trabalho dela, é muito legal. Vocês vão gostar. Muito obrigada, Ives, Josias. Nerd dos Gatos entrou agora. Poxa, que pena. Bia, dentista veterinária, obrigada. Megan obrigada. Valentim, Luana. Todo mundo, Foi muito gente, bom. muito obrigada. Foi muito bom levar informação para vocês. Obrigada, gente. Todos que assistiram, boa noite. Beijo. Boa noite, beijo.